das que já estão aqui. Então, eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. A população tem que ter boa vontade, tem que saber que mesmo que essa calçada rache um pedaço ali, que caia uma folha em cima da sua garagem, que tudo bem, isso é um custo mínimo para o benefício que ela traz para mim e para todos aqueles que habitam a cidade. E a prefeitura tem estado satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado no sentido de cuidar das árvores e tudo, mas o passivo é enorme. Então sim, a gente tem muita coisa para cuidar e eu acredito que tanto essa quanto as próximas gestões vão ter que priorizar realmente a questão do verde na cidade para tornar viável a vida aqui dentro. Ricardo, pelo blog, pelo site, o que você mais recebe em termos de demanda por parte da população em relação assim, eu quero plantar uma árvore, eu quero colocar uma árvore aqui na minha casa ou aqui no meu apartamento, que tipo de dúvida e que tipo de orientação você passa? Vamos imaginar que o nosso internauta queira também plantar uma árvore ouvindo essa nossa conversa. E pois é, Leandro, você sabe que estranhamente a gente pensa, o que você mais recebe no blog são denúncias. Não, o que eu mais recebo são pessoas realmente querendo plantar árvores. E como plantar? Você pode plantar na calçada, num parque? Bem, em São Paulo, primeiro você precisa ter autorização para plantar árvores na calçada, num parque e tudo. Mas precisa ter uma autorização. Precisa ter uma autorização. Você não pode, então, simplesmente querer plantar uma árvore na frente. Isso tem até um lado benéfico, né? Porque senão a pessoa ficar plantando um eucalipto numa calçada de 1 metro. Então vai gerar um problema seríssimo. Mas o que eu recomendo para a pessoa que quer plantar uma árvore é procurar saber sempre a espécie nativa que existiu naquele lugar. Lugar que eu digo na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, hoje 80% das árvores da cidade são estrangeiras. Isso é um fruto cultural, porque se achava que tudo aquilo que era nosso era mato, não servia. Então, ao longo de todo o século XX, plantaram árvores estrangeiras, que hoje são a maioria nas nossas ruas. Hoje, sabe-se que isso é errado, porque isso não atende à fauna, ao equilíbrio ecológico da cidade, à nossa história e cultura. Então, a ideia é sempre plantar árvores nativas. Então, as pessoas me perguntam, Ricardo, que árvore eu posso plantar, por exemplo, na minha calçada, que tem uma fiação baixa e tal? Eu falei, por que você não planta uma frutífera, como o cambuci, por exemplo, que dá frutas gostosas e que deu o nome de um bairro à cidade, é uma espécie típica da cidade? Ou não planta uma jabuticabeira, uma pitangueira? O legal, eu acho, sempre você plantar árvores que tragam não só o benefício ambiental, mas o benefício para as pessoas também. Porque, imagine se eu estivesse numa rua aqui em São Paulo só de jabuticabeiras. Essa rua iria virar um ponto turístico em São Paulo, somente na época da frutificação daquelas plantas. Então, é importante lembrar que a árvore na cidade tem que ser quanto maior para aquele lugar, melhor. Lógico, atendendo a todos os cuidados técnicos. Por isso que é bom você ter uma conversa com a prefeitura também, né? Com os Isso é através da subprefeitura? Isso, da sub ou da própria Secretaria do Verde. Se ligar um 56, eu sei que eles te ajudam, te orientam, porque eu já liguei, fiz o teste e me orientaram. Então, aí você procura saber que espécie pode ser plantada ali, se possível, prefira uma espécie nativa, que tenha grande porte, que dê sombra. Quanto maior a árvore, mais benefício ambiental ela traz para a cidade, no sentido de filtrar o ar, segurar o barulho, reter a água das enchentes, de trazer mais passarinhos, mais equilíbrio ecológico e mais beleza para a cidade, logicamente. E para quem está em apartamento, Ricardo, eu quero colocar alguma coisa ali na minha varanda, é pequenininha, mas eu queria ter alguma coisa verde ali. O que dá para fazer, Ricardo? Bem, dá para fazer muitas coisas hoje, né? Então hoje você pode plantar desde árvores frutíferas nativas em vasos. Eu tenho, por exemplo, uma planta que chama cabeludinha, que é como uma jabuticaba amarela, que hoje vem de qualquer garden, ceasa, tudo. E ela aguenta muito bem em vaso, em sombra, e dá jabuticabas amarelas deliciosas. Inclusive agora é a época da safra dela. Lá em casa está cheio delas lá. Vira e mexe. Você pode plantar no vaso. No vaso. E também já tem tecnologias hoje que permitem você instalar gramados, instalar jardins em cima de lajes, com apenas poucos centímetros de espessura. Então, hoje você consegue trabalhar trazer um quintal para a sua varanda. Eu falo isso porque eu tenho uma empresa ligada à área de telhados verdes, jardins elevados, justamente porque eu me apaixonei por essa tecnologia, que é você poder trazer o quintal para um lugar que antes era impossível. Áreas de laje e tudo. E por mais pequenas que sejam essas varandas, você consegue fazer alguma coisinha verde ali na sua casa. Uma coisa interessante, né? O luxo para mim hoje, por exemplo, é a pessoa conseguir chegar em casa e pisar no seu gramado descalço. Ou colher uma fruta no pé na sua cobertura, na sua varanda. Porque isso nós perdemos. Nós temos hoje uma vida super tecnológica, super confortável, mas o contato com a natureza de São Paulo ficou muito difícil, principalmente para as crianças.
Ricardo Cardini está conosco aqui. Eu vou pedir novamente para a gente colocar o site, para você que quiser acessar, ter esse contato com o Ricardo, mandar foto, fazer suas perguntas, você acessa aí o site do Amigos das Árvores. Ricardo, eu queria falar uma outra coisa. A Prefeitura tem um cadastro das árvores da cidade de São Paulo? Existe esse trabalho? Ele chegou a ser feito? Vai ser feito novamente? O que você tem em relação a isso? Bem, o que acontece é que até muito pouco tempo atrás não existia praticamente nada a respeito do que são as árvores de São Paulo. Quais são as árvores que habitam a cidade? São Paulo tem uma arborização muito heterogênea, fruto até desse descaso de décadas passadas. Ou seja, São Paulo foi muito arborizado até a década de 30, então eles tinham bairros inteiros verdes, como por exemplo o Pacaembu, aqui mesmo a região dos Jardins, Morumbi, e que essas árvores não foram sendo replantadas, elas foram desaparecendo, removidas, podadas. Então criou-se uma arborização não homogênea como a gente vê em Paris, como a gente vê em Madrid. Criou-se uma árvore aqui, outra lá, aí uma árvore que a vizinha plantou, outra que o porteiro plantou, outra que o taxista plantou. Criou um pupurri enorme, né? E nem sempre de espécies adequadas. Então hoje a gente tem uma arborização muito heterogênea na cidade. E é uma questão urgente, essa de você começar a saber o que você tem para poder gerir, para não acontecer acidentes no começo do ano, como acontece toda a época de chuvas, para poder aumentar o verde da cidade, saber o que você vai ter que substituir. E agora a Prefeitura está trabalhando um sistema que chama Cisgal, que é um sistema eletrônico, um software de gerenciamento dessas árvores, e parece que já começou a fazer em perdizes. Isso é importantíssimo, eu dou todo o meu apoio para isso, porque a gente precisa ter realmente um censo das árvores da cidade, para que a gente possa tornar São Paulo a cidade verde que a gente quer. O pessoal, pelo que você conhece, o próprio trabalho da Prefeitura, o trabalho das concessionárias na hora de podar essa coisa toda, porque eu já ouvi muita gente dizendo, olha, o que eles fazem realmente, tem gente muito despreparada, acaba matando a árvore, a poda é feita de maneira errada. Isso acontece, há uma preocupação de treinar esses técnicos, né? Porque precisam ser pessoas que conheçam, né? Não adianta você simplesmente pegar uma pessoa qualquer e falar, você vai ali podar aquela árvore, né? Então, eu vou falar como cidadão que observa, porque até porque eu não participo da prefeitura, não estou lá, não sei, mas o que eu percebo é que no passado se fez muitas podas erradas, muitas concessionárias de energia, que já é um absurdo, né? Isso eu falo para o presente agora, São Paulo ter todos os seus fios elétricos em cima da cidade. Isso aí, qualquer cidade desenvolvida, são enterrados. Por quê? A calçada é do pedestre e da árvore, mais nada. Ou seja, coisas que trazem benefícios diretos para a parte de cima. A parte inferior pode ficar com os encanamentos, os serviços urbanos, entre eles a eletrificação e a telefonia. Então, o que acontece é que, pelos fios serem todos super externos na cidade, a árvore acaba levando a pior. E muitas delas foram podadas erroneamente. E quando você poda uma árvore errado, você poda um galho maior do que esse, você está abrindo uma chance dessa árvore cair daqui a pouco tempo. Por quê? Ela não consegue cicatrizar muitas vezes com a casca aquela ferida feita. E aí dá espaço para entrar um fungo, para entrar o cupim, entrar um besouro, e isso vai acabar minando essa força da árvore, deixando essa árvore oca, e depois ela cai. Então a pessoa se acha esperta, fala, puxa, eu vou podar essa árvore porque está atrapalhando o meu comércio, a placa do meu comércio. A fachada. Então, então vai lá no domingo de manhã, que pensa que não tem ninguém, vai lá, manda um cara passar a motosserra e cortar uns galhões desse tamanho. Aí, trabalho feito, bacana, legal. Passam-se alguns meses, aquilo é colonizado por cupins, como já vi muitas vezes aqui em São Paulo. E aí dá mais um ano, o cupim come todo o interior daquela árvore e as raízes. E essa árvore acaba caindo em cima do comércio dessa pessoa. E aí ela vai culpar a prefeitura, vai culpar a árvore, falar que a árvore na cidade dá problema. Mas a poda é um problema seríssimo. Ela tem que ser feita por gente competente, por pessoas que saibam realmente podar essas árvores. Em cidades, por exemplo, desenvolvidas, as podas ocorrem quando os galhos são pequenos ainda. Porque ali dá tempo da árvore fechar e se formar a árvore para ela ficar adequada àquele ambiente urbano. Aqui o que parece, agora parece estar melhorando, mas o que era feito era, espera crescer tudo, depois a gente vai lá, decepa a árvore inteira, e aí daqui a 2 anos a gente volta para decepar lá de novo. Então, além de enfraquecer a árvore, você traz uma oportunidade imensa para essa árvore se deteriorar e causar um acidente grave depois. É isso que a gente vê em outras cidades, que a árvore ela é perfeita, quer dizer, a área verde, né? Você pega avenidas que são todas arborizadas. Isso acontece porque a poda foi
foi feita adequando ela para esse espaço que ela tem que ocupar. Desde pequena você foi podando para que ela fique com esse tipo de visualização na cidade, é isso? Então, Leandro, são dois fatores. Um é a escolha da espécie adequada para o local, e o outro, realmente, a manutenção, cuidar dessa árvore. Você tem que direcionar o crescimento dela para que você consiga a fórmula que dê maior prestação de serviço ambiental para a cidade. Então, quando a gente vê uma avenida como a Avenida Champs-Élysées, lá em Paris, na França, uma árvore a cada 5 metros, aquele corredor verde lindo, né, que as pessoas caminham embaixo, ou seja, tudo harmônico, há esse cuidado por parte do poder público de levar essas árvores a um crescimento contínuo e que promova o maior efeito possível. Lógico que isso não adianta ser uma gestão só, a gente precisa ter uma política contínua de arborização na cidade. Porque lá está quantos séculos, lá está preservado daquele jeito. Exatamente, né? Existem leis fortes, essas leis são cumpridas no sentido de manter o verde da cidade sadio e trazendo qualidade de vida para a população. São Paulo precisa começar a ter uma linha dessa, porque, vamos supor, hoje está bom, mas se daqui a 2 anos fica ruim de novo? Todo esse trabalho que começou a ser feito vai desaparecer e vamos voltar à década de 60, 70? Então, a preocupação é que se tem que investir no verde da cidade, tem que ter um preparo dos técnicos, tem que ter uma escola que forme esses técnicos, no sentido de trabalhar com a arborização paulistana, com árvores nativas paulistanas, para que a gente possa ter realmente uma cidade desenvolvida no quesito qualidade de vida no futuro. Nos parques nós também temos esses problemas, Ricardo? É uma mistura de vegetação? A gente tem, existem parques característicos com as árvores de São Paulo ou também não? Olha, a maioria é essa salada mista cultural, assim, de árvores de todos os lugares do mundo. Muito bacana, até por um lado, porque representa a nossa formação como povo aqui em São Paulo, mas só que é péssimo no sentido de caracterizar a biodiversidade da cidade, de manter a fauna, ou seja, ela não representa, ela não tem nada a ver com o que era originalmente aqui que eu apresentei, que era muito rico. Mas também temos os parques que são reservas florestais do que eram essas matas paulistanas, como o Trianon, o Parque Volpe, a Cantareira, o Parque do Estado. Essas reservas florestais, em maior ou menor grau, elas também estão muito afetadas pelas plantas usadas no paisagismo. Por quê? Na mesma história que vai nas árvores urbanas, os paisagistas do começo do século eram alemães, italianos, portugueses, vieram todos de fora, naquela época da imigração, e eles trouxeram com eles as suas plantas. E São Paulo tinha um certo complexo de inferioridade que queria virar Paris naquela época. Ela queria ser aquele estilo francês ou inglês, então trouxeram as plantas de lá. E essas plantas acabaram se acostumando aqui com uma força, porque aqui o clima é muito bom. Elas vieram de climas mais frios, secos, e aqui acharam o seu paraíso. E elas começaram a se propagar para os lugares naturais também, sozinhas. Então, hoje você entra no Parque do Trianon, você tem uma floresta de palmeiras australianas, que estão no lugar da nossa palmeira do palmito, o palmito Jussara, que a gente cortou tudo para fazer empadinha e torta, né? Olha, é um assunto bem interessante. Eu sugiro que você, internauta, visite o site do Amigos das Árvores. Se você tiver dúvidas, se você quiser mandar fotografias, fazer pergunta para o Ricardo, é um espaço que você tem lá para fazer essa interação. E eu quero agradecer ao Ricardo Cardim. Ricardo, muito obrigado pela presença. Um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Importantíssimo esse trabalho, não só de divulgar, mas de reivindicar, né, de conseguir ter esses espaços aqui na cidade. Espero, inclusive, que a USP possa dar essa força, né, para poder preservar o IP amarelo. E muito obrigado mais uma vez pela presença. Imagine, muito obrigado eu. E eu agradeço você, internauta da Jovem Pan Online, que esteve conosco aqui nesse espaço das 13 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Você tem todo o nosso site aí para navegar, outros vídeos, outras entrevistas que você pode acessar a qualquer momento aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.